Em uma era já distante da luta livre profissional, uma forma de entretenimento que nasceu quando a lâmpada elétrica ainda era considerada alta tecnologia, os lutadores tinham um compromisso sagrado: proteger o negócio. Isso significa manter a ilusão, conhecida por nós fãs de luta livre como kayfabe, meio que dando a entender que tudo aquilo que acontecia no ringue era real. Se dois rivais estavam aí em uma rivalidade sangrenta no ringue, era impensável eles dois serem vistos jantando juntos num restaurante. E na cabeça dos lutadores e promotores daquela época, a magia estava na ilusão. Homens fantasiados de titãs brigando pela glória e vingança. Isso era o que levava o público para comprar ingressos. Isso era o que colocava as pessoas dentro da arena. E se essa cortina de ilusão caísse, é claro, o dinheiro sumia. E sem kayfabe não existia negócio. Por isso, proteger o negócio não era apenas um mandamento, era um juramento que todo lutador e todo promotor tinha que fazer naquela época. Mas aí a gente se pergunta, o que significa proteger o negócio em pleno 2025? E desde os tempos dourados da Attitude Era, quando então chamada WWF dominava a cultura pop com lendas como Stone Cold Steve Austin, The Rock, misturavam pancadaria e caos todas as semanas no Raw e no SmackDown, a luta livre ela nunca esteve tão em alta. E a WWE, agora oficialmente renomeada após a fusão com o UFC em 2023, formou a gigante do entretenimento esportivo chamada de TKO. Em 2024, a empresa bateu a impressionante marca de 1,3 bilhão de dólares em receita e fechou um contrato histórico com a Netflix, migrando seus shows da TV a cabo direto para o streaming. E o público sim acabou voltando e voltou em peso. Mas no mundo onde a atenção das pessoas dura questão de segundos, a grande pergunta é: o que é preciso fazer para manter esse público ligado? E o mais importante, ainda existe espaço para proteger o negócio? E a ironia das ironias é que talvez seja justamente a morte da kayfabe que esteja mantendo o negócio vivo. E no meio do crescimento estrondoso da WWE no streaming, surge aí uma nova série documental chamada de WWE Unreal, ou pra gente aqui no Brasil, WWE Surreal, levando as câmeras para os bastidores dos vestiários e até para a sala dos roteiristas, revelando como todo o trabalho é feito. E a primeira temporada ela fala aí dos bastidores da WrestleMania 41, realizada em abril em Las Vegas, mostrando aí semanas e meses de preparação até o maior evento da empresa. E foi como o Triple H falou nesse documentário, é como se estivéssemos puxando a cortina. E bom, a ideia ela parece simples, uma proposta que mistura o estilo documental esportivo com o espetáculo da luta livre. Pelo menos na minha opinião, a kayfabe já vinha sendo desconstruída tijolinho por tijolinho há anos. Mas meus amigos, esse documentário, ele representa uma demolição completa, em uma escala que muitos fãs jamais imaginariam. Bom, pelo menos sob a antiga administração de Vince McMahon. Mesmo com os combates sendo previamente roteirizados, ou seja, os vencedores são decididos antes das lutas, o sucesso da luta livre ainda depende do suor, da conexão com o público e, é claro, da performance ao vivo. E o John Cena falou exatamente isso aqui nesse documentário. Para você estar em posições de destaque, você precisa entregar sempre. Chega um ponto em que são detalhes mínimos, às vezes até decibéis de reação da plateia, que definem quem se destaca. E é exatamente aí que o documentário se posiciona no cruzamento entre o profano e o sublime. E como já era de se esperar, os defensores aí da velha guarda da luta livre reagiram da pior forma possível. E é claro, com Jim Cornette liderando essas reações, ex-booker, manager, comentarista e autêntico guardião das tradições da luta livre. Para ele, o Unreal é uma prova definitiva de que as vacas sagradas do wrestling estão apodrecendo no sol. E ele disse o seguinte em um podcast: chegamos a esse ponto. Eu não quero ver esses malditos roteiristas nem a sala deles. Eu não quero que ninguém mais veja também, porque é vergonhoso. E bom, na visão de Jim Cornette, as estrelas da WWE estão sendo rebaixadas a chimpanzés treinados.
apenas executando ordens de roteiristas nerds e sem carisma. E bom, para Jim Cornette e tantos outros que viveram a era em que a luta livre era tratada como segredo de Estado, o WWE Unreal é meio que uma blasfêmia. E se vocês acham que o Jim Cornette tá sozinho nessa, vocês estão muito enganados. E se vocês olharem ali nos comentários das postagens da WWE falando sobre esse documentário, você vai ver aí uma legião de fãs da velha guarda completamente revoltada. E olha, gente, eu cresci acreditando de verdade que o Undertaker e o Kane eram irmãos de sangue. E hoje, pensando bem, é curioso como manter a kayfabe nunca precisou bater de frente com aquilo que a maioria dos fãs mais apaixonados sempre quis. Que as pessoas enxergassem a luta livre pelo que realmente ela é, uma forma de arte. Então olha só, eu quero que vocês pensem uma coisa aqui comigo. Ninguém assiste uma série ou um filme achando que tudo aquilo é real. Ninguém acreditou que o Joel no seriado do The Last of Us morreu de verdade. E ninguém acredita que o ator que faz o Super-Homem voa de verdade também. E nem por isso a gente deixa de se emocionar e se conectar com os personagens. Muito pelo contrário. Quando a gente vê os bastidores, a gente entende as decisões criativas dos roteiristas, dos diretores e dos lutadores. A conexão, ela meio que acaba aumentando ainda mais. E, gente, a kayfabe, ela foi criada para proteger a luta livre num tempo em que a gente não tinha um celular dentro do bolso. E, na verdade, a kayfabe, ela já agonizava tinha bastante tempo. Desde que as lutas elas saíram dos salões de bingo e foram para os estádios e arenas lotados. E a kayfabe começou a morrer quando o Ric Flair torrava toda a sua fortuna que ele tinha ganhado com a luta livre, com limousines e Rolex, só para poder sustentar a ilusão do Nature Boy. E eu falo para vocês que morreu de vez quando Triple H, Shawn Michaels, Kevin Nash e Scott Hall, mesmo sendo rivais na história, se abraçaram no ringue no Madison Square Garden para poder se despedir de dois amigos que estavam saindo da empresa. E é claro, a internet e as redes sociais deram uma pá de cal, revelando tudo em tempo real. E a verdade, gente, é que o próprio público aceitou que a luta livre é uma encenação, mas continua assistindo, por algum motivo difícil de explicar. E é justamente aí que mora o brilho do WWE Unreal. E a série ela não mata kayfabe como muitos puristas estão falando e cuspindo aí nas redes sociais. Ela reinventa o conceito. E, gente, o verdadeiro combustível desse documentário é a incerteza, é a dúvida. O que acontece quando o físico e a mente de um lutador se chocam com as reações imprevisíveis do público? E essa mistura é meio que uma coisa quase que impossível de controlar. E é exatamente aí que está a magia do documentário. Isso é uma coisa que nem os roteiristas da WWE conseguem forjar. E pelo visto a WWE aprendeu com os casos do John Cena e do Roman Reigns, que é: ninguém pode obrigar o público a amar ou odiar ninguém. A WWE pode até criar babyfaces ou heels, mas o público é quem escolhe quem são os verdadeiros heróis e vilões. E vocês querem uma prova disso? Stone Cold Steve Austin, que foi criado originalmente para ser um vilão definitivo e acabou se tornando um dos maiores ícones da história da luta livre. E eu quero que vocês entendam uma coisa: na luta livre profissional existem sim os vencedores e perdedores de verdade, mas você se engana se eles são decididos por contagens de 3 ou submissões. E a verdadeira vitória está quando o público, mesmo sabendo que tudo é encenado, se entrega a essa ilusão. As reações que o público tem com determinado lutador não tem script, não dá pra fingir, isso é real. E provavelmente os fãs mais puristas da luta livre com certeza vão discordar de mim, mas pelo menos na minha opinião, esse documentário que a WWE disponibilizou na Netflix para todos nós, no fim das contas, é sim bom para os negócios. E se você não acordar e entender que a kayfabe morreu há muito tempo, você tá preso no passado. Então é isso, galera, chegamos no final do nosso vídeo. Agora eu quero saber de você. O que você tá achando desse documentário da WWE na Netflix? Você acha que esse documentário é uma blasfêmia para a luta livre? Ou você tá gostando de assistir? Não esquece de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então, galera, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!